Bem, meus queridos, aqui Professor Madruga para te dar algumas dicas de como estudar em casa, seja para uma prova, para um vestibular ou para um concurso e atingir resultados cada vez melhores. Ainda no final desse vídeo, eu vou te dar dicas práticas que tu pode colocar ainda hoje, pode testar ainda hoje e melhorar muito essas tuas notas. Então fica comigo até o final para a gente entender um pouco melhor sobre como estudar em casa. Antes de começar esse vídeo, já te inscreve aqui no canal, já ativa a sinetinha, que toda semana a gente tem um vídeo novo sobre técnicas de estudos e atualidades que vão te ajudar muito no teu dia a dia. E pensando em estudar em casa, a verdade é que cada vez mais a gente tem mais acesso à informação, seja no YouTube, com videoaulas, seja no Google, no próprio Facebook, com os grupos de estudo, a gente tem acesso a muita informação, o que facilita muito que a gente possa estudar em casa hoje em dia. Mas ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, a gente precisa de uma organização nessas ideias. Por isso que eu preparei essas dicas aqui de estudos. Vamos começar com a primeira dica, que é organize a sua rotina. Então tu vai ter que fazer um planejamento e pensar quanto tempo tu tem para estudar por dia, por semana e por mês. A partir desse planejamento tu vai poder te organizar mais para frente, mas tu precisa organizar e saber realmente quanto tempo tu tem para estudar. A dica é, não seja muito rígido. Sabe aqueles dias que tu tem tempo para estudar, só que não tem motivação? Professor, isso é todos os dias. Não, algum momento tu vai ter que ter motivação para estudar. Mas tem aquelas vezes que realmente tu não quer estudar, tu não está conseguindo render, ou teve algum imprevisto que vai te dificultar. Então seja um pouco mais flexível nessa organização. Minha primeira dica, então, organize a sua rotina. A partir dessa dica, a gente vai chegar na segunda, que é faça um planejamento. A partir do momento que tu sabe quanto tempo tu tem para estudar, por dia, por semana, por mês, por ano, enfim, tu vai poder fazer uma organização dos teus estudos. E a dica é, prepara essa organização, esse planejamento a partir de 3 tópicos. Primeiro, teoria, então tu vai ter que estudar a teoria e é importante estudar todas as teorias, não só aquelas que tu tem facilidade. Quando a gente estuda sozinho, a gente tende a estudar aquilo que a gente tem mais facilidade. Eu mesmo tenho mais facilidade em humanas e mais dificuldade em ciências da natureza, por exemplo, física, química. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que organizar mais tempo para física e química. Essa é a verdade. Então o primeiro é teoria. O segundo tópico fundamental, revisão. Tu precisa revisar aquilo que tu está estudando na teoria. E o terceiro tópico é exercícios. Então quando tu for fazer um planejamento, organize então a teoria, a revisão e exercícios. Essa é a nossa dica número 2. A dica número 3 é exercícios nunca é demais. Exercita, faz exercícios e quando tu tá com o tempo solto, faz exercício, e quando tu acordou, faz exercício, porque exercício realmente nunca é demais, é a minha dica, né? E para isso, utiliza o Google, utiliza essas plataformas online que vão te ajudar também a achar questões para aquilo que tu tem dificuldade. Também aquela dica é válida, utiliza aquilo que tu tem maior dificuldade, né? Então a física, a química, a matemática, se for o teu caso, faz mais questões em relação a esses conteúdos. A minha terceira dica então é faça muitos exercícios, isso aí vai ajudar bastante. E em quarto lugar, priorize os assuntos mais importantes. Para isso, tu vai ter que olhar provas anteriores, se tu for fazer concurso. Agora, se tu for fazer um Enem, eu vou colocar aqui na descrição também alguns, que tu pode achar na internet, alguns raios-x do Enem. O que são esses raios-x? As questões que mais se repetem no Enem. E a verdade é que o Enem ele trabalha mais ou menos sempre com as mesmas questões. Por exemplo, em geografia, que eu domino bastante, eu sou professor de geografia de atualidades. Em geografia, sempre vai cair economia rural, questões relacionadas com campo, meio ambiente, energia, população, esses conteúdos sempre vão cair. Agora, cartografia, por exemplo, cai muito pouco, tem caído muito pouco, se eu não me engano, foram 2 questões apenas de cartografia nos últimos anos. Então, o que tu vai fazer? Eu vou focar naquilo que mais cai. Eu vou focar em população, por exemplo, e não em cartografia. Minha quarta dica, então, principalmente para o Enem, é prioriza naquilo que mais cai. Uma dica legal demais, que eu tenho dado essa dica para alguns alunos em sala de aula, no cursinho, principalmente, no terceirão, utilize um programa chamado Santo, com 2 T's. É um programa que me surpreendeu muito. Esse programa ele utiliza de uma inteligência artificial
e ele faz essas 4 etapas praticamente sozinhos, né? Esse planejamento, essa organização de tempo, esses exercícios, e realmente custa muito barato, por isso que eu sempre indico para os meus alunos, se eu não me engano, custa R$10, não vai doer tanto assim no teu bolso e vai te ajudar bastante nessa parte de planejamento. As dicas práticas que eu falei que tu pode começar a partir de hoje vamos lá. Primeiro, redes sociais. Eu sei, eu também não gostaria de largar, mas tu vai ter que começar pelo menos a diminuir gradativamente o uso nas redes sociais. O próprio Instagram, ali nas configurações, tu consegue ver quanto tempo tu está passando no Instagram. Começa a diminuir gradativamente, porque as redes sociais elas são os grandes distratores, ou seja, aquilo que te distrai, né? Infelizmente as redes sociais, então é uma dica, se afasta das redes sociais para conseguir dedicar um pouco mais aos estudos. A segunda faz um perfil no Facebook e no YouTube somente para estudos. Por quê? Tanto o YouTube como o Facebook tem muita informação, tem muita coisa legal, mas ao mesmo tempo tem muita distração. Então se tu usar o teu avatar no YouTube ou no Facebook, talvez tu acabe se distraindo. Por isso que faz um perfil específico para estudos. Uma outra dica muito interessante é controla o teu tempo de estudos. Não só no planejamento, hoje eu estudei 2 horas, não, mas de verdade. Senta, estuda e controla para ver quanto tempo tu está fazendo, planejando sempre avançar, né? Planejando sempre crescer a tua rotina de estudos. Um aplicativo gratuito que pode te ajudar nisso, né, nesse planejamento, também é o aplicativo Aprovados. Ele é bem legal, tanto para concurseiro, para vestibulando, ele ajuda bastante. Fora o aplicativo Santo, que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Essas são algumas das dicas disso que é muito bom. Estudar em casa pode te ajudar muito. Mesmo que tu tenha um cursinho, que tu esteja fazendo um curso, escola, enfim, estudar em casa é fundamental. E se tu seguir essas 4 dicas, mais as dicas práticas, eu acredito que vai te ajudar bastante. Meus queridos, se esse conteúdo fez sentido para ti, já te inscreve aqui no canal, já ativa a sinetinha que isso ajuda bastante. Sempre quando tiver vídeo novo, tu vai ser avisado. Certo? Valeu, até a próxima, meus queridos. Um abraço.